Levítico revelado. Descubra os incríveis milagres e o plano transformador de Deus para a sua vida. No terceiro ano de Joaquim, a terra de Egito já não detinha o povo de Israel em suas garras. Libertados da opressão, marchavam pelo deserto de Sinai, sob a liderança de Moisés, escolhido por Deus. Porém, embora livres fisicamente, as correntes da escravidão ainda permaneciam em seus corações. Ao lado do Monte Sinai, as areias quentes refletiam a dureza das experiências passadas, enquanto ecos de desespero e esperança se misturavam. As vozes do povo ressoavam, ressoando como um lamento que buscava por orientação divina. Abandonar o familiar era um preço alto, e uma perplexidade crescente preenchia o ar. Os israelitas, em meio às suas inseguranças, se reuniram em torno de Moisés. Ele, com um olhar firme voltado ao céu, sabia que havia recebido as instruções de Deus. Levítico, o livro revelado ao povo, era o guia da santidade e da devoção, e Moisés estava pronto para compartilhar. As palavras de Moisés rasgaram o silêncio do deserto como um vento forte. O Senhor nosso Deus nos chamou à obediência. Ele deseja estabelecer uma aliança conosco, uma relação que nos purificará e nos transformará. Mas o que significava isso para aqueles que conheciam apenas as sombras da opressão? O chamado à santidade contrastava fortemente com a nostalgia das terras do Egito, onde ídolos eram adorados e sacrifícios realizados sem questionamentos. O milagre da divisão do Mar Vermelho ainda ardia em suas memórias. Aquela libertação não fora apenas física, mas também espiritual. Deus havia se manifestado magnificamente, provendo-lhes maná, um alimento do céu. A fidelidade divina alimentava a esperança de um futuro glorioso, mas a luta contra as antigas tentações era cada vez mais intensa. As práticas de purificação e sacrifício que Moisés começou a ensinar tornavam-se pontes para um relacionamento profundo com Deus, mas eram estranhas e desafiadoras. Em meio a este processo de transformação, algumas vozes começaram a se levantar. Onde está Moisés? O que aconteceu com nosso Salvador? Em um momento crítico, a incredulidade se manifestou com a feitura de um bezerro de ouro, um símbolo de segurança familiar, um retorno às raízes de adoração egípcia. A cena foi marcada por gritos e danças em torno do ídolo, revelando a luta interna de um povo dividido entre a fé e a dúvida. Não! Moisés exclamou, desmoronando diante da idolatria. Ele desceu do monte, quebrando as tábuas que continham as instruções. Um profundo arrependimento tomou conta do povo ao ver sua desobediência. Levando-os a um momento decisivo, Moisés clamou por um avivamento espiritual. Arrependam-se. Voltem-se para Deus e renovem seu compromisso com Ele e suas promessas. Com lágrimas nos olhos, aqueles que antes adoravam um bezerro de ouro se envolveram em um clamor por misericórdia. Nesta poderosa cena de arrependimento e renovação, a base da nova aliança foi firmada, refletindo a verdadeira santidade contida nas instruções do livro de Levítico. O ar estava carregado de emoção e tensão. Será que o povo conseguiria permanecer fiel às instruções de sua aliança com Deus? As palavras de Moisés ecoavam no coração de cada israelita. As práticas de adoração agora se entrelaçavam com suas almas sedentas de liberdade. A jornada espiritual e a transformação de cada um estava apenas começando. O futuro prometido branquearia o deserto à frente, mas a pergunta permanecia: como viveriam esses princípios em uma nova vida de liberdade? A expectativa pulsava entre eles, enquanto suas esperanças e medos dançavam sob o céu estrelado do Sinai. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Os israelitas enfrentaram o deserto com novas visões, mas a luta entre segurança e fé os acompanharia. Como seriam moldados pelas instruções divinas e pelo relacionamento que Deus tinha com eles? As lições do Levítico eram apenas o começo,
e a providência divina se desenrolaria em cada passo que dariam. Ao amanhecer do quarto dia, a luz do sol dançava sobre as montanhas em torno de Sinai. Moisés subiu novamente ao monte, suas intuições guiadas pela presença viva do Senhor. Ele estava ali, ansioso para buscar mais instruções, mais sabedoria que tornasse a jornada do povo algo mais do que uma mera travessia pelo deserto. Era um tempo de preparação para a verdadeira grandeza que Deus tinha reservado. Enquanto isso, no acampamento, uma inquietação crescia. O povo de Israel, apesar do arrependimento, não conseguia deixar de lado a insegurança. As promessas de Deus pareciam longínquas, enquanto o desvio para a idolatria ainda pesava como um fardo sobre os corações. Os murmúrios começaram a se espalhar, então as vozes tornaram-se mais audíveis. Moisés se atrasou. O que nos resta? Quem nos guiará agora? Devemos buscar um novo guia. Sugeriram alguns, enquanto outros se lamentavam em volta da fogueira, nostalgicamente lembrando da segurança das nações em redor. A incerteza e o medo eram como uma sombra espessa, obscurecendo as promessas divinas. Nessa agitação, Moisés, no alto do monte, dava ouvidos à palavra de Deus que reverberava poderosamente em sua alma. Fale com o povo, disse a voz poderosa e serena, e lhes ensine as regras que garantirão que vivam em santidade e em comunhão comigo. Este é o reino que eu desejo estabelecer entre eles. Ao receber as instruções, Moisés sentiu o peso da responsabilidade. Ele entendia que o povo não apenas precisava de normas, mas de um relacionamento vivo com Deus. Ele desceu do monte, com as tábuas novamente em seu poder, e o olhar que percorreu a multidão era de um servo despido de medo, mas repleto de determinação e amor. Escutem, ó Israel! O Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todos os teus bens. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6:4-7, as palavras foram como fogo purificador. O povo, antes resistente, agora se calou e obedeceu. O profundo desejo de viver em comunhão com o Criador brotava dentro de cada um. Moisés continuou, revelando o significado das ofertas e sacrifícios, ensinando-lhes sobre a importância da adoração, um ato de entrega e gratidão. Os sacrifícios e as ofertas não devem ser apenas rituais, mas atos de adoração que conectam nosso ser ao Senhor. Cada animal que derrama seu sangue será um testemunho de nossa necessidade de redenção e da santidade que ele exige, afirmou Moisés. Seu olhar era de convicção inabalável e de esperança renovada. Contudo, como sombras se estendendo ao cair da noite, o temor ainda fazia parte do coração israelita. Mesmo com as instruções divinas agora em suas mãos, a luta contra a dúvida não havia terminado. No fundo, a pergunta persistia: se não seguirmos a palavra do Senhor, o que nos acontecerá? Entre eles, um homem de nome Datan se destacou, sem medo, levantou-se para questionar a presença de Moisés. Afinal, onde está a segurança, Moisés? As promessas que nos disseste, onde estão? O Egito era um lar, e agora estamos perdidos. Um silêncio tenso caiu sobre o povo, e a multidão começou a se agitar novamente. As palavras de Moisés, embora enraizadas em amor, pareciam não ser suficientes para dissipar a nuvem de desconfiança que pairava sobre aqueles que antes haviam crido. Deus irá nos guiar como uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, declarou Moisés, mas as vozes ainda ressoavam. Ele sabia que diante dele se desenhava não apenas uma nova disciplina, mas um relacionamento profundamente necessário entre os israelitas e seu Deus, que desejava demonstrar sua glória e poder. Como os rebanhos se dispersando diante de um lobo, assim também estavam os israelitas, mas Moisés se mantinha firme, decidido a se tornar um agente de reconciliação. Antes que as discussões tomassem o controle, pôs-se de joelhos e clamou ao Senhor, pedindo por direção e sabedoria. O silêncio que se seguiu refletiu a inquietude do povo, que aguardava impacientemente pela resposta de Deus. E ali, numa resposta divina que ecoou através do vento da montanha, uma nova aliança era tecida. Os desígnios de Deus iriam além do que podiam imaginar.
A aliança que selaria seus destinos estava prestes a ser revelada, trazendo a culminância de um plano soberano que entrelaçaria a fé, obediência e a promessa de uma terra que jorrava leite e mel. Nos próximos dias, um acontecimento surpreendente marcará a história de Israel. A pergunta que pairava no ar seria respondida em um novo sinal do Senhor. Assim que o crepúsculo se fechou sobre o acampamento, Moisés se retirou a um local solene, longe dos olhares inquietos do povo. Seu coração era um tumulto de emoções, a incessante necessidade de ouvir de Deus pulsava em seus ouvidos. Os murmúrios persistentes poderiam ser ouvidos ao longe, ecoando as inquietações coletivas. O que acontecerá conosco? Em quem colocaremos nossa confiança? Uma visão se apresentou a Moisés, ali, sob a sombra do Monte Sinai. A presença do Senhor envolveu-o como uma nuvem luminosa, e a voz do Altíssimo ressoou como um trovão suave. Moisés, levanta-te novamente e sobe ao monte. Há muito que ainda deves ensinar a este povo. O desejo do meu coração é que eles sejam um reino de sacerdotes e uma nação santa. Com o coração pulsando de expectativa e temor, Moisés se levantou, subindo os degraus do monte uma vez mais. As palavras do Senhor ecoavam em sua mente, um reino de sacerdotes. Algo grandioso estava por vir. Ao chegar ao topo, ele se pôs de joelhos e, mais uma vez, implorou por revelação. O céu se iluminou e a presença do Senhor irradiou paz e direção. Diga aos filhos de Israel que eu sou o Senhor seus Deus. Não se esqueçam das minhas leis e estatutos, pois eles são a essência da vida que eu prometi, ordenou. Vocês farão um santuário para mim a fim de que eu habite entre eles. Cada instrução que darei não é apenas para o fruto da obediência, mas para que você conheça a extensão do meu amor e graça. As palavras do Senhor tingiram o ambiente com um novo fervor. Moisés, imbuído de um poder renovado, desceu mais uma vez à multidão. Ó Israel, ouçam! O Senhor nos deu as diretrizes que nos guiarão em santidade e devoção. Faremos um tabernáculo, e ali a presença do Altíssimo habitará no meio de nós. Está escrito, e eles me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25:8. A agitação do povo começou a se dissipar gradualmente, pois para muitos, a ideia de um lugar sagrado onde Deus habitara era um sonho palpável. Mas no fundo, a desconfiança ainda persistia. Datan, em um canto, murmurou: como poderemos construir um santuário se nos falta tudo? Que o Senhor nos guie, mas será que Ele realmente se importa com a nossa condição? A luta interna estava à flor da pele, mas novos sentimentos de esperança começaram a se entrelaçar. A promessa de um Deus que se aproximava desafiava a dúvida. A multidão começou a se mover, não mais como ovelhas perdidas, mas como um povo preparado para empreender uma obra. Então, pela primeira vez, compunham não apenas palavras, mas construída, a certeza de um lar. As mulheres se uniram em cor, enquanto os homens se organizavam para levar ofertas para a construção. Ouro, prata e bronze, tudo aquilo que tinham, irrompendo numa onda de generosidade. Isso é para o Senhor! Gritava cada um, como se estivessem redescobrindo seu propósito. A fé começava a florescer à medida que as instruções de Deus preenchiam os espaços anti-sombrios no coração. A dádiva do tabernáculo tornava-se não apenas um edifício, mas o símbolo da proximidade de Deus. Moisés observava enquanto cada contribuição era levada, a expressão de alegria renovada injetava força em sua alma cansada. Ele se lembrou de quando o povo clamou à margem do mar, desespero em seus olhos. Agora, uma nova canção se levantava. O Senhor é muito bom e digno de nossa adoração. Mas enquanto os rostos se iluminavam com a expectativa de um novo tempo, uma sombra de alerta rugia nas dobras do deserto. O povo ainda precisava de um líder forte e firme, e Moisés, em sua vulnerabilidade, sabia disso. Eis que estou entre vocês, mas lembrem-se, a obediência traça nosso caminho ao coração de Deus. Não desanimem, mesmo em meio às tempestades que ainda podem vir. O Senhor não nos desampara. Na brisa que soprou suavemente pelas colinas, Moisés ouviu a confirmação da promessa, um novo sinal, talvez uma provação, estava à espreita. O próprio Deus se preparava para moldar o caráter de sua nação. A voz dele ecoou mais uma vez em sua mente:
prepare-se, pois a prova da sua fé se aproxima, e através dela, eu revelarei a grandeza de meu plano redentor. A terra prometida aguarda aqueles que perseverarem na fé. Assim, o avanço de Israel em direção ao seu destino se tornaria um testemunho do poder de Deus, e uma nova história estava prestes a ser escrita no coração daquele povo que havia atravessado o deserto. A aliança entre eles e o Senhor estava sendo reafirmada, mas as páginas que se desenrolavam continham desafios eternos e promessas em abundância. Na alvorada de um novo dia, o sol despontou no horizonte, lançando claros raios de luz sobre o acampamento de Israel. Moisés levava em seu coração a descarga de promessas divinas, mas em sua mente, a ansiedade do povo ainda ressoava. Ele caminhou até o centro do acampamento, onde um grupo se reunia, ansioso por ouvir a voz de seu líder. Com a voz elevada, Moisés começou a falar: Ó Israel, hoje é um dia sagrado. O Senhor, em seu amor e misericórdia, nos instruirá e nos transformará em um povo separado para Ele. Vamos nos preparar para ouvir suas leis e entender seus caminhos. A multidão, ora em fervor, ora em resguardo, inclinou-se com atenção. A atmosfera estava carregada de expectativa e temor, como se o próprio deserto estivesse aguardando a revelação do Altíssimo. O silêncio se abateu, pois todos sabiam que as palavras que Moisés proferiria os moldariam. Pois assim diz o Senhor: eu sou o Deus que os libertou da escravidão. Eu sou um Deus zeloso, não tenham outros deuses diante de mim. Com essas palavras, a autoridade do céu se fez clara. As instruções logo seguiram. Deus entregou os 10 mandamentos, escritos com seu próprio dedo em tábuas de pedra, e a responsabilidade de viver segundo suas leis agora repousava sobre os ombros daquele povo. Enquanto Moisés falava, a energia da esperança misturava-se à incerteza. Os mandamentos clamavam por um padrão de vida perfeita, e muitos da multidão sentiam-se pequenos diante da grandeza desta exigência divina. Entre eles, Datan continuava a murmurar: como poderemos viver assim? Nossas fraquezas falarão mais alto que as leis de um Deus distante. Moisés, discernindo o purulento espírito de desconfiança entre o povo, desceu com fervor: não temas, Israel. A graça de Deus é suficiente. Ele não exige perfeição, mas um coração disposto. Pois ele conhece suas fraquezas e se alegra em mostrar misericórdia. Por conta disso, diante da revelação de Deus, uma nova determinação agarrou o povo. A cada mandamento, uma onda de arrependimento e esperança ia crescendo em seus corações. As palavras de Moisés estavam moldando um novo entendimento. A relação com o Senhor se baseava não em suas obras, mas na entrega de suas vidas. Então, uma nuvem começou a pairar sobre o Monte Sinai, envolvendo a montanha em um manto de mistério. A terra começou a tremer e raios iluminaram o céu, trazendo uma evidência viva da presença de Deus. Assim como eu falei a vocês, assim estará minha presença sempre com vocês, disse o Senhor, pois é em sua simplicidade que levarão a minha glória às outras nações. O pavor enraizou-se em alguns, mas a fé começou a florescer em muitos. Eles sabiam que não eram apenas uma multidão perdida no deserto. Estavam se formando como um povo em aliança com o Criador, escolhidos para serem um símbolo da luz e da esperança nas trevas. Fiquem prontos. Em 3 dias, o Senhor se apresentará a vocês, e sentirão sua presença como nunca antes. Clamou Moisés, a expectativa agora transformada em expectativa coletiva. Acamparam em fervor, sem saber que isso exigiria um espírito de purificação e separação. Corações e mentes estavam prestes a entrar em um tempo de prova, para que através da obediência, eles fossem refinados. Datan, perplexo, tentava entender o que Deus iria demandar. Então, na quietude do deserto, a voz de Deus soou internamente no coração de Moisés novamente: não apenas te ensinarei a respeito de mim, mas colocarei em você um novo espírito. Eles aprenderão a obedecer e a prosperar na terra que prometi, mas preparar-se-ão para o grande dia em que se confrontarão com seu próprio eu. Assim, a jornada de transformação apenas começava, um tempo de prova estava à porta, e o propósito invisível de Deus começava a tomá-los por inteiro. O Senhor estava prestes a revelar que a obediência traria não apenas bênçãos, mas um relacionamento íntimo e transformador de geração em geração, enquanto seu plano redentivo se desvelava nas ações cotidianas de seu povo. Diante desse novo amanhecer,
um importante questionamento se levantava: estaríamos prontos para o encontro com o Santo de Israel? A reverberação das promessas estava apenas começando, mas a quietude do deserto guardava segredos que poderiam mudar o curso daquela nação para sempre. No terceiro dia, como o Senhor havia prometido, a alvorada trouxe consigo uma tensão palpável no ar. Moisés, revestido da responsabilidade divina, despertou cedo e subiu ao Monte Sinai. A nuvem espessa continuava a cobrir o topo do monte, indicando que a manifestação da glória de Deus estava prestes a se revelar. "Preparem-se!" exclamou Moisés ao povo que, ansioso, aguardava ao pé da montanha. "Consagrem-se e purifiquem-se, pois o Senhor nosso Deus se aproxima." Sob o aviso grave, os israelitas se lavaram e mudaram suas vestes, em um esforço pequeno, mas significativo, para se apresentarem dignos diante do Todo-Poderoso. As palavras de Moisés ecoavam como um lembrete da santidade e majestosidade do Senhor. A hora designada se aproximava, e um som estrondoso como de trombeta cortou o silêncio do deserto, fazendo o povo estremecer. Raízes de medo correram pelas fileiras enquanto muitos olhavam para o monte, onde relâmpagos cruzavam o céu e a terra tremia sob a intensidade da presença divina. Moisés desceu da montanha e inclinou-se diante da congregação, rindo do temor e da expectativa que pairava no ar. "Não temam. O Senhor apenas deseja que vocês o reconheçam e vejam sua grandeza. Ele não vem para destruir, mas para firmar sua aliança com você." Disse ele, suas palavras uma ponte entre o sagrado e o mundano. Então, de dentro da nuvem, a voz poderosa do Senhor surgiu, reverberando através das montanhas: "Eu sou o Senhor, seu Deus, que trouxe vocês do Egito, da casa da servidão." O som de sua voz era como um trovão, e sua palavra foi como uma lâmina, cravando-se na mente e no coração da multidão. As instruções de Deus continuaram a fluir como um rio impetuoso, apresentando não apenas leis, mas princípios que formariam a essência da vida de Israel, um chamado à justiça, à misericórdia, ao amor e à verdade. "Sejam um povo separado. Vocês serão minha propriedade entre todas as nações", declarou o Senhor, enfatizando a escolha divina deles como um povo de um pacto especial. Mas entre a multidão, o murmúrio de Datan crescia. "É pesado demais. Como suportaremos tudo isso? Por que o Senhor nos exige tanto?" Sua voz estava imersa em angústia e desespero, refletindo a luta interna de muitos diante das exigências do céu. Moisés, percebendo a inquietação que se espalhava, ergueu suas mãos. "Acreditem no Senhor, pois Ele é bom. Ele não é indiferente às suas fraquezas. Não é em suas próprias forças que encontrarão esperança, mas na graça que Ele oferece." Os olhos do povo se voltaram para o monte, onde uma luz intensa se irrompia, quase cega, mas profundo o suficiente para tocar suas almas. A glória do Senhor era palpável, e muitos se ajoelharam, reconhecendo que estavam em presença do Santo de Israel. Naquele momento, Deus começou a revelar os rituais que preparariam o povo para se manter puro diante dele. Cada mandamento, cada lei, era uma parte do plano divino de transformação, preparando seus corações e preparando-os para a terra prometida que aguardava. Conforme a aliança se solidificava, Moisés percebeu que algo além das normas e regulamentos estava sendo instituído, um chamado à renovação da vida espiritual. A voz de Deus ecoou em sua mente: "Eles hão de entender que a verdadeira adoração envolve mais do que sacrifícios, envolve coração e transformação." Assim, enquanto o povo escutava em assombro, Moisés sentiu a carga do futuro se assentar sobre seus ombros. A jornada estava apenas começando, e com ela, a necessidade de uma entrega total e crescente àquilo que o Senhor estabelecia. No entardecer, enquanto as sombras se alongavam sobre a terra, a voz de Deus continuava a ressoar em seu espírito, imperturbável e firme. "Estes são meus estatutos e juízos, os que os obedecerem hão de encontrar vida." É um teste de fé, e os grandes desígnios do meu plano serão revelados através de suas ações. O povo estava à beira do que poderia ser uma completa transformação, mas a luta interna e a desconfiança de alguns ameaçavam apagar a luz que começava a brilhar. Enquanto eles aguardavam as direções do Senhor, a mensagem continuou a vibrar no ar: "Estou prestes a revelar minha boa vontade através de vocês, mas precisam confiar no meu caminho, mesmo quando não o compreendem completamente."
Com essa nova compreensão, o desafio se apresentava: estariam prontos para se submeter à vontade de Deus e assumir a posição de seus representantes entre as nações? O deserto que havia guardado segredos agora pulsava com promessas, e a convocação divina chamava-lhes para uma entrega inesperada. Na manhã do quarto dia, a glória do Senhor ainda envolvia o Monte Sinai como um manto de luz e poder. Moisés, com o coração palpitante, retornou ao alto do monte, onde as nuvens espessas se encontravam em uma coreografia divina. O ar estava carregado de um misto de adoração e temeridade, e ele se sentia como um mensageiro a ponto de receber uma revelação celestial. Ora, Senhor, tu tens dito que seríamos teu povo, e agora te pedimos, revela-nos a tua vontade. Clamou Moisés, sua voz ressoando no vasto silêncio. E enquanto seu clamor subia aos céus, um novo vento soprou, vibrando com a presença do Altíssimo. De repente, a voz do Senhor ecoou novamente, mais forte e mais clara. Moisés, descende para o povo e comunica-lhes as leis que estabeleci, pois são vida e não morte. Cada estatuto é uma luz para orientar suas jornadas e um laço que os une a mim. Com essas palavras, Moisés compreendeu que as leis estavam além das exigências, eram uma expressão do amor divino, instruindo o povo em como viver em harmonia e santidade. Assim, Deus começou a revelar os detalhes dessas leis, um conjunto que formaria as fundações da identidade israelita. Não terás outros deuses diante de mim, proferiu o Senhor, e a palavra reverberou como um eco em toda a criação. Não farás para ti imagem de escultura. Os mandamentos foram dados, um por um, cada um impregnado de sabedoria e profundidade espiritual. Enquanto isso, lá embaixo, entre os israelitas, a inquietação de Datan tornava-se uma chama ardente. Por que devemos obedecer? Este caminho é difícil, e o passado nos assombra, insistia, fomentando discussões. Outros começavam a questionar, inquietos diante das exigências do Senhor. O lamento se espalhava como um veneno, pois alguns se deixavam levar pelo desencorajamento. Moisés percebia a divisão crescente e desceu do monte, a palavra de Deus em seu coração. Ao aproximar-se do acampamento, elevou a voz: povo de Israel, escutem. O Senhor vos chamou com um propósito. Estes mandamentos não são fardos pesados, mas um convite para a vida. Ele quer que andemos em liberdade, e não em escravidão. Num momento de profunda introspecção, o povo começou a hesitar, e a dúvida se manifestou em sussurros e olhares desconfiados. Como podemos adorar um Deus que impõe tantas regras? Sussurrou um jovem à sua mãe. O clima estava carregado de incerteza, e a presença do Senhor parecia distante. Moisés, percebendo a necessidade de um testemunho poderoso, recordou-se das maravilhas que Deus havia realizado no Egito. Ele levantou seu bastão, e como que despertando a memória coletiva, disse: lembrem-se das pragas, lembrem-se do mar que se abriu diante de nós, lembrem-se de como ele nos trouxe até aqui. Ele não nos abandonará. Então, como resposta à sua súplica, nuvens de poder começaram a se agitar sobre o monte. Raios de luz dançavam na escuridão, e uma voz como trombeta reverberou novamente: eu sou o Senhor. Portanto, escutem e obedeçam. Se guardarem os meus mandamentos, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. O coração de Moisés transbordava com a certeza de que o povo começava a compreender a magnitude da escolha que lhes era oferecida. A instabilidade e a dúvida ainda pairavam, mas dentro de muitos, uma chama de esperança começava a arder. Com um renovado fervor, Moisés prosseguiu: estes não são apenas mandamentos, mas a forma como seremos reconhecidos entre as nações. Através de nós, a luz da verdade brilhará. Conforme obedecermos, o Senhor manifestará o seu poder, e você verá maravilhas a serem compartilhadas. Enquanto o povo ponderava, a glória de Deus iluminava o horizonte, refletem figuras projetadas como sombras de sonhos divinos. Eles estavam à beira de um pacto sagrado, e o ar estava carregado de promessa. Naquele instante, a luta era mais do que uma batalha física, era uma guerra espiritual pela própria essência do que significava ser o povo escolhido de Deus. E assim, a palavra de Moisés saiu como um eco das alturas: se queremos ver o plano soberano de Deus se manifestar, precisamos nos render ao que ele diz. O tempo de transformação está aqui,
E o que não sabemos é que há ainda mais revelações por vir. O vento soprou suavemente, carregando consigo a expectativa de um futuro grandioso. E a pergunta pairou no ar: estariam eles prontos para mergulhar na profundidade do amor e da vontade de Deus, mesmo quando as sombras do deserto pareciam ameaçadoras? As promessas gloriosas aguardavam, e um novo capítulo da história de Israel se desenrolava com um potencial imenso. Moisés, ainda sob a incessante luz da glória divina, sentiu o peso da responsabilidade que lhe fora confiada pelo Senhor. Ao olhar para o povo, viu não apenas rostos temerosos, mas também a preocupação no olhar de muitos. O eco do clamor de Datan ressoava em sua mente: este caminho é difícil, e o passado nos assombra. Era uma luta interna, uma batalha entre a fé e a dúvida. As palavras do Senhor eram um farol, mas inexoravelmente, sombras de incerteza cercavam o coração dos israelitas. Moisés respirou fundo e, antes de compartilhar as mensagens de Deus, orou silenciosamente por sabedoria. Era preciso mais do que palavras, era necessário um mover do coração. Escutem, ó Israel! Exclamou Moisés, sua voz amplificada pela determinação. O Senhor nos levará a uma terra que emana leite e mel. Não devemos temer as dificuldades, pois cada estatuto que o Altíssimo estabelece é uma promessa de bênçãos que nos guiará até lá. Em resposta, um murmúrio percorreu a multidão. Aqueles que estavam próximos olhavam para Moisés com uma mistura de esperança e ceticismo. Um homem, de nome Salum, levantou a voz: vamos entrar nesta terra prometida? Temos apenas a lembrança da opressão do Egito e não temos um exército para nos proteger. Moisés, percebendo a ansiedade que tomava conta do povo, declarou com firmeza: o Senhor é nosso escudo e nossa fortaleza. Ele fez maravilhas entre nós e por nós. Não são as armas de guerra que nos darão a vitória, mas a mão do Senhor que nos guia. Nesse momento, a atmosfera no acampamento começou a mudar. A memória das pragas do Egito e a libertação do Mar Vermelho vieram à mente de muitos, e um sentimento audacioso começou a circular entre a multidão. Ao mesmo tempo, Moisés foi preenchido pela certeza de que o Senhor estava prestes a fazer algo extraordinário. E Deus falou novamente com Moisés: diga ao povo que consagrem a si mesmos e preparem-se. Pois, nos próximos dias, eu revelarei mais sobre este pacto que estabeleço com vocês. Nela, encontrará a resposta para sua luta e as instruções para todos os aspectos da vida. Em êxtase, Moisés se voltou para o povo, seus olhos brilhando de expectativa: o Senhor está prestes a nos revelar suas ordenanças. Preparem-se para serem separados como um povo santo. Ele quer que sejamos testemunhas da sua glória. As famílias começaram a se reunir, e um senso de nobreza e propósito emergiu. Era um chamado à santidade, não uma imposição opressiva, mas um convite à intimidade com o Criador. Enquanto preparavam seus corações, a nuvem que envolvia o Monte Sinai se tornava ainda mais intensa, e a frequência da glória de Deus aumentava. Nesse cenário de expectativa, Moisés, com as tábuas do pacto em mãos, subiu novamente ao monte. Ao atingir o cume, um tremor de reverência tomou conta dele. Aqui estou, Senhor. Fala, pois teus servos ouvem. A história estava prestes a mudar, e a revelação do livro de Levítico estava no horizonte, trazendo consigo leis que moldariam a identidade do seu povo. Anunciarei os estatutos que farão de vocês uma nação única, não apenas conhecedores da minha vontade, mas uma luz que brilharia para as nações. Enfatizou o Senhor. Pois não somente edificarão suas próprias vidas, mas também alcançarão os corações que ainda estão perdidos na escuridão. Enquanto a voz do Senhor proferia essas afirmações, Moisés ousou perguntar: como, ó Senhor? Como lerão estas leis e entenderão seu significado se ainda hesitam em te seguir com total devoção? E a resposta veio não como uma certeza, mas como um mistério a ser revelado: somente quando sua confiança repousar completamente em mim, será revelada a plenitude do meu amor e planos para vocês. O vento soprou forte, como se portasse o peso de uma promessa, e a luz da presença de Deus iluminou todo o monte. O povo se preparava, e a dúvida parecia dissipar-se como neblina ao sol. Naquele momento, os céus abriram-se, e a pergunta ecoou nas profundezas do coração de Moisés: o que mais o Senhor fará entre nós,
E como responderemos ao pacto sagrado que está sendo estabelecido? Era um convite para um futuro repleto de realização e desafios, onde o plano soberano de Deus por meio de Israel estava prestes a desvelar um mistério maior do que jamais haviam imaginado. Moisés, cercado pela glória de Deus, estava em um estado de profundo avivamento espiritual. Ele sentiu a presença de Deus tão intensamente que cada parte de seu ser ressoava em harmonia com as palavras divinas que ecoavam no vento. Preparem-se, pois o Senhor manifestará sua presença! Exclamou a voz do Senhor, quebrando o silêncio reverente. A nuvem estava mais densa e reluzente, e relâmpagos de luz cortavam o céu, como se o próprio Senhor estivesse prestes a descer sobre o monte. Moisés sentiu a urgência de apressar a comunicação com o povo. Aguardei a sua palavra e agora, irmãos, estou aqui para ser o emissário de um grande mistério. Anunciou ele, os olhos brilhando de fé renovada. Eis que o nosso Deus está prestes a dar-nos não apenas regras, mas vida. Prosseguiu Moisés, lembrando das promessas que sustentavam a esperança de Israel. Está escrito em sua palavra, não terá outro Deus diante de mim, Êxodo 20:3. Ao cumprir este mandamento, seremos protegidos, guiados e ainda seremos uma luz para as nações. Enquanto o Senhor se preparava para dar instruções, um profundo silêncio pairou sobre o povo. A intensidade da expectativa tornou-se palpável, corações batiam em uníssono, e as expectativas pairavam na brisa sagrada. Então, a voz de Deus ecoou do monte: Eu sou o Senhor, e neste momento farei uma obra entre vocês que transformará suas vidas para sempre. Estarei com você, ó povo, e manifestarei meu poder através de estatutos e julgamentos que trarão vida e prosperidade. Neste instante, Moisés se lembrou da necessidade de pureza em meio à santidade de Deus. Vamos nos purificar! Disse ele ao povo, enquanto as instruções sobre a consagração começavam a tomar forma. As ordens do Senhor eram claras: abstenham-se de qualquer impureza, pois sou santo. Levítico 11:44. Ele olhou em cada rosto, buscando entendimento e determinação, e logo as moças e os rapazes começaram a se preparar, conscientes do chamado divino que se aproximava. O Senhor continuou, detalhando leis que protegiam e promoviam a santidade. Cada requisito divino possuía um propósito, não só para o bem-estar individual, mas para a saúde da comunidade como um todo, para um encerramento com alegria e integração com o Criador. Estes estatutos são um reflexo de meu caráter, e aqueles que andarem neles conhecerão meu favor e minha bênção. De repente, sinais e prodígios começaram a ocorrer. Relâmpagos brilharam, e o som de um grande chofar ecoou de um ponto no cume. O povo sentiu a terra tremer sob seus pés, um poderoso lembrete da presença real de Deus entre eles. Muitos caíram em adoração, sabendo que estavam na presença do Santíssimo. Mas, escutem! Gritou Moisés, levantando as mãos, buscando silenciar o clamor. É tempo de ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Não se deixem seduzir pela dúvida que os acompanha. Ele prosseguiu: O Senhor não nos chamou para a escravidão do medo, mas para a liberdade da obediência. Cada ordem que será revelada nos aproximará da promessa. Seremos uma nação de sacerdotes, um povo separado para proclamarmos seu nome a toda a terra. Quando a realidade do que estava por vir começou a ser entendida, Moisés percebeu que o que Deus estava prestes a fazer não apenas alteraria o futuro de Israel, mas também mudaria o curso da história. As ordens eram apenas uma porta aberta, o que viria depois seria um comprometimento radical com cada mandamento que moldaria a identidade do povo. A glória de Deus realmente estava lá, e os corações de cada homem e mulher em toda a multidão estavam se transformando, alimentados pela esperança e pela certeza. Contudo, a pergunta ficou borbulhando nas mentes e corações de muitos ainda: como será a nossa resposta? E o que acontecerá quando, finalmente, escutarmos os planos mais profundos de Deus? Era um prenúncio de algo ainda maior que se aproximava, e o povo de Israel estava prestes a entrar em um mistério sagrado que exigiria não somente ouvir, mas a obediência e a entrega da fé. Na jornada divina que os esperava. O desdobrar do plano soberano de Deus revelaria não apenas a sua vontade, mas o próprio coração de quem ele era. Quando o tremor da terra se acalmou, a glória do Senhor desceu sobre o monte Sinai como uma densa névoa,
tornando-se visível a todos. A luz resplandecente ofuscava até mesmo os olhos mais curiosos, e a atmosfera ficou elétrica com uma reverência quase palpável. O povo, amedrontado, temia se aproximar. Entretanto, Moisés, guiado pela convicção e pela presença divina, subiu mais uma vez ao encontro de Deus. Senhor, a tua voz é como um trovão que ecoa no coração. Fala ao teu povo. Clamou ele, enquanto se apresentava diante do Todo-Poderoso. No íntimo, sabia que estava prestes a receber não apenas mandamentos, mas a chave para instaurar uma nova aliança entre Deus e Israel. E o Senhor respondeu: Eis que escreverei sobre tábuas de pedra as palavras de minha aliança. As instruções que darei são para ensinar meu povo a andar em justiça. Êxodo 34, 27. Que cada uma delas seja um testemunho do meu amor e da minha fidelidade. A voz de Deus ressoava com um poder que penetrava fundo nas almas de todos os presentes. As tábuas, como se esculpidas nas nuvens carregadas, foram reveladas a Moisés, e à medida que ele olhava para elas, sentia o peso do que estava prestes a se desenrolar. Senhor, não podemos guardar tantos mandamentos. Como seremos capazes de cumprir cada um deles? Questionou Moisés, seu coração compartilhando da angústia do povo. Minha presença será com vocês, e meu espírito os guiará. Se guardarem os meus estatutos e andarem em minha vontade, as promessas que fiz a seus antepassados serão cumpridas, e eu serei seu Deus, e vocês serão meu povo. Levítico 26:12, respondeu o Senhor com amor e firmeza. Enquanto isso, na base do monte, o povo se reunia em um misto de expectativa e temor. Alguns se perguntavam se estavam prontos para receber a revelação que mudaria suas vidas. Havia aqueles que se sentiam dignos, mas muitos se perguntavam se seu coração estava puro o suficiente para ouvir a voz de Deus. Será que iremos falhar novamente? Será que esta aliança será mais do que promessas vazias? Murmuravam entre si. A tensão aumentou à medida que Moisés descia novamente ao povo, com as tábuas de pedra em suas mãos. À sua volta, a escuridão da incerteza era interrompida pela luz radiante que emanava das instruções divinas. Eu trago a vocês a palavra do Senhor. Com estas leis, ele nos deu um caminho à vida. Não são meras regras, mas um convite à liberdade na obediência. E assim, Moisés começou a recitar as palavras que Deus lhe havia dado. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. As palavras de cada mandamento ecoavam com poder e autoridade, retumbando nas montanhas e penetrando na alma do povo. A cada palavra que saía dos lábios de Moisés, rostos pálidos se tornavam atordoados, e em muitos corações, um renascimento espiritual começava a tomar forma. O que Deus exige de nós? Como podemos cumprir o nosso papel na aliança que se estabelece? A ansiedade estava visível entre as multidões. Não será por nossa força, mas pela sua graça. Ele nos capacitará a viver segundo os seus mandamentos. Moisés tentou acalmar, embora o peso da revelação parecesse esmagador. O povo estava sendo chamado a uma nova identidade, uma nova vida em obediência fiel a um Deus que não desejava menos do que seu coração inteiro. E, enquanto Moisés finalizava a entrega dos mandamentos, uma chama de fé acendeu-se dentro de cada personificação da esperança, deixando claro que o que começava não era apenas uma nova fase, mas um relacionamento restaurado com o Criador. Contudo, a pergunta ficou no ar, como um eco sagrado: como o Senhor nos levará a sermos testemunhas de sua aliança? O tempo de revelações havia apenas começado, e o plano soberano de Deus, embora visível em parte, continha profundezas desconhecidas que ainda esperavam ser descobertas, enquanto o novo caminho emergia na luz do Sinai. O povo estava prestes a aprender mais sobre seu Deus e a profundidade da aliança que mudaria suas vidas para sempre. Na alvorada de um novo dia, a luz do sol iluminou o Monte Sinai, acentuando a reverberação da palavra que ressoara no coração de Israel. O povo, agora plenos de expectativa, aguardava ansiosamente as instruções divinas que moldariam a identidade de nação escolhida. Moisés, consciente da gravidade do momento, subiu ao cume com um senso elevado de propósito. As tábuas em sua posse eram a promessa viva de uma aliança entre o Criador e seu povo. Senhor,
com temor e reverência venho diante de ti, disse Moisés, sua voz ecoando entre as rochas. Revela-te a este povo. Assim como suas palavras são vida, que a comunhão contigo traga esperança ao seu coração desgastado. Naquele momento, uma nuvem densa envolveu o monte, mais uma vez manifestando a presença do Senhor. Um brilho assombroso desprendeu-se, e a lareira do céu tingiu o ambiente de uma glória incandescente. O eco da voz de Deus reverberava enquanto ele declarava: Eis que estabeleço uma aliança com você e com seu povo. Vocês serão meu povo especial, e eu serei seu Deus. As palavras reverberaram como um súbito clarão. Vocês devem guardar os meus mandamentos e caminhar em minhas leis, para que a terra a qual os conduzo esteja em harmonia e bênçãos sejam derramadas, continuou o Senhor, delineando o caminho de santidade e devoção que exigia do povo. Com cada mandamento pronunciado, Moisés sentia o peso das responsabilidades e a preciosa certeza de que o Senhor não deixava sua obra incompleta. Não terás outros deuses diante de mim, repetiu Moisés, sua voz firme mas com um toque de compaixão. Acreditar que há outros caminhos só nos afastará do amor e da proteção que Deus nos oferece. Mas, enquanto a energia da expectativa pairava sobre a multidão, também pairava uma nuvem de dúvida e desconfiança. Entre eles, Datan, ainda ressentido, levantou-se e confrontou Moisés. Como podemos seguir tais mandamentos se não temos segurança sobre o futuro? Os deuses dos egípcios tinham suas promessas, mas nós, o que restou para nós? As palavras de Datan se espalharam entre a multidão como um veneno sutil. Murmúrios começaram a surgir, e a incredulidade ameaçava minar a confiança que o Senhor desejava estabelecer. Moisés, percebendo o drama se desenrolar, subiu um pouco mais alto no monte, em busca da direção do Senhor. Senhor, o que faremos agora? O povo é incerto, e suas almas ainda estão entrelaçadas com a insegurança da antiga escravidão, clamou Moisés, buscando compreendê-los. Como podemos ensiná-los a confiar em ti? Fale-lhes como eu falarei contigo, respondeu Deus com ternura, e lembre que esta aliança é um pacto de amor, não uma carga de opressão. Cada mandamento é para sua proteção e para que possam experimentar a plenitude de minha promessa. Fortalecido pela nova revelação, Moisés desceu e dirigiu-se ao povo. Ó israelitas, escutem! O Senhor não deseja a servidão, mas um coração disposto a recebê-lo. Ele deu um testemunho de amor através de seus mandamentos. Para termos vida, devemos andar em obediência ao que ele ordena. Moisés continuou, lembrando-lhes das ações poderosas de Deus no Egito, da libertação do Mar Vermelho e do maná que lhes foi enviado como alimento. Estamos aqui, não por méritos nossos, mas pela graça do Altíssimo. Não estão vocês dispostos a deixar para trás as sombras que os cercam e a caminhar em sua luz? Nesse momento, a multidão começou a se agitar. Olhares de dúvida começaram a se mesclar com olhos de esperança. Mesmo Datan, com seu entusiasmo latente, balançou a cabeça em contemplação. Foi então que as chamativas nuvens sobre o monte brilharam com um brilho intenso, e mais uma vez a voz do Senhor ressoou. Esse é o meu convite, a esperança que vocês anseiam, que venham a mim e não temam, pois eu sou o seu Deus. Espero que vocês guardem e pratiquem todas as palavras que lhes entreguei, o Senhor proferiu, e a promessa de um amor fiel pulsava no ar. A reação do povo foi instantânea, muitos começaram a se reunir em pequenos grupos, ponderando as palavras proferidas. O anseio por restauração e a expectativa aumentavam enquanto os israelitas passavam a sussurrar entre si. Se o Senhor é conosco, o que não poderemos realizar? Indagaram. No entanto, a pergunta crucial e definitiva ressoou pela multidão, como o eco de um chamado divino. Como podemos viver neste novo caminho? O que será necessário de nós? Mesmo entre os que se uniam à esperança, a incerteza ainda fazia sua parte. E ali, em meio às vozes, Moisés ouvia a somatória de seu povo. A necessidade de fé e coragem se tornava clara. Todos nós devemos nos comprometer, exclamou ele. Devemos buscar ao Senhor com um coração sincero e obediente. E assim, a atmosfera se alterou, convertendo a incredulidade em determinação. O caminho de santidade estava se revelando não apenas como um conjunto de mandamentos, mas como a entrega de si mesmo ao amor de Deus.
Porém, a sombra da dúvida ainda não havia desaparecido por completo, e piscas de angústia ocorreram quando um sussurro permaneceu claro, ainda mais a ser revelado. E o que será o teste de nossa fé? Enquanto Moisés e o povo se preparavam para aqueles dias de instruções e consagrações, sabiam que um novo desdobramento aconteceria, desafiando-os a serem mais do que apenas uma multidão vagando no deserto. A aliança com Deus era um convite à transformação, e o que lhes aguardava definitivamente os marcaria. Os seguros no coração de cada israelita dariam vida a um futuro que ecoaria para gerações, mas as imagens de insegurança e o eco de uma luta interna ainda ressoavam nas colinas de Sinai. A determinação de ser o povo eleito estava apenas começando, e o plano soberano de Deus, mesmo neste momento, começava a se desdobrar em profundidades desconhecidas, anunciando que as promessas do Senhor não se limitariam apenas a palavras, mas seriam visíveis em ações e vidas transformadas a cada passo.